para a palestra. Pai amado, somos gratíssimos pela bênção incomensurável do Senhor para conosco, primeiro por ter nos salvado, trazendo-nos das trevas para a tua maravilhosa luz, como teus filhos, meu Pai. O Senhor tem demonstrado amor, carinho, essa presença maciça, constante de um Pai que nos ama, dando-nos oportunidades e privilégios como esses, para ouvirmos palestras, palavras, meu Pai, que de fato vem nos orientar e nos dar condições mais favoráveis para caminharmos na vida social e cristã. Agora, Pai, curvamos-nos diante do Senhor, rogando que o Senhor tome o teu servo nas tuas mãos, o prefeito Jaime, para nos trazer uma palavra, meu Pai, de edificação, uma palavra de orientação, sobretudo uma palavra, meu Pai, que venha abençoar as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, da tua igreja como um todo. Essa é a oração que fazemos em Cristo Jesus, o Senhor, aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, eu vou agilizar, ok? Vai dando 4 horas da tarde assim, depois de um almoço tão bom quanto esse. O que acontece é que vai ocorrer igual lá na escola, metade da turma dorme. E aqui não tem prova, né? Não tem como eu ameaçar, né? Quando eu falo, olha a prova, hein? Olha a prova, vou pedir. Aí todo mundo, Bem, nós vamos falar aí de 2 temas. E o primeiro deles, expressão difícil, né? Família diante da inseminação heteróloga. E o segundo é a transexualidade e seus aspectos jurídicos. Vou tentar ser menos burocrático, uma fala menos complicada possível, porque eu penso que no final de todas as coisas nós vamos ter uma compreensão clara do que nós precisamos fazer enquanto igreja. E esse é o meu propósito. Tenho orado muito a Deus por esta oportunidade que estou tendo aqui hoje, de conversar sobre questões civis, constitucionais, legais na igreja, porque o povo de Deus aqui reunido é o povo brasileiro também, é o povo que elege, é o povo que faz também movimentos, e é um povo que precisa caminhar num determinado sentido. E quero chegar ao final dessa palestra convocando os irmãos para isso. Queria convidá-los a abrir as Bíblias, ou até mesmo acompanhar comigo. Acho melhor abaixar um pouquinho, está dando eco. Gênesis 21, 9 a 12. Diz o seguinte: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Existe um texto também na Bíblia, lá em Neemias, aonde há uma situação semelhante a esta. Aqui Abraão foi instado a colocar o filho para fora de casa. Lá no livro de Neemias também aconteceu que o povo casou com mulheres pagãs. Após ter feito um voto a Deus de que não iria fazer isso. Então, quando o povo comunica ao líder de então, ele chora diante de Deus. E o povo faz um voto, um trato, de dispensar as mulheres e seus filhos
Eu já mostrei aqui o tanto que eu gosto da minha família, né? Já falei da Priscila Teno, que é demais, do Netinho, só falta da Paulinha, né? E eu fico me colocando no lugar, nessas duas situações. Se fosse eu que tivesse que dispensar meus filhos. Olha, eu queria lhe dizer uma coisa. Deus tem propósito para tudo na vida. Só que nós precisamos andar nesse propósito. Porque quando nós não andamos nesse propósito, muitas das vezes nós somos obrigados a voltar lá atrás no caminho e retomá-lo de forma muito doída. Meu pastor fala que muitas vezes o tempo de Deus, ele diz que o tempo de Deus nós nunca atrasamos, mas o nosso tempo nós toda hora estamos atrasando, porque tomamos decisões, fazemos as coisas por nossa conta. É o Kairos e o Cronos. É muito fácil de entender essas coisas. Um jovem que não estuda, embora com toda a oportunidade de fazê-lo, provavelmente vai ter dificuldades financeiras lá na frente, diante de oportunidades que ele está perdendo agora. E às vezes vai entrar e estudar depois. Eu tinha um aluno esse semestre que ele tinha 65 anos, com muita dificuldade de estudar. Então muitas vezes nós atrasamos o nosso crono, muitas vezes nós temos que retomar o caminho, voltar lá, fazer um retorno, voltar lá. O fato aqui de Abraão tem muito a ver com o que nós estamos conversando, ou vamos conversar, que é a inseminação artificial. Deus já havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação, só que ele não tinha filhos. E aí então, em concerto com Sara, tomaram uma providência de arranjar por conta própria um filho. Bem, eu quis mostrar para vocês, lendo este texto, que a Bíblia tem condição de ser para nós uma regra de fé e prática. Ela tem todas as respostas que nós precisamos. Veja bem, não estou falando algumas, estou falando todas. Todas. Com certeza, se você se orientar através da Bíblia, você terá a resposta daquele que conhece tudo, daquele que sabe de todas as coisas. Pois bem, o tema que nós vamos conversar nessa palestra é sobre inseminação heteróloga. E a primeira coisa que nós precisamos, então, verificar aí é a expressão inseminação, o que significa. Bem, nós temos aí, exposto a origem da palavra, tem a ver com semente, com semear, enfim, no contexto em que nós estamos conversando aqui, inseminação artificial é pegar o espermatozoide e o óvulo, e então uni-los e introduzi-los de tal forma que vença-se algumas barreiras e aí então nasça um filho. Dentro dessa inseminação artificial, nós vemos ainda dois outros tipos, uma subdivisão, que é a homóloga e heteróloga. Não se espante com esses nomes, porque esses nomes são nomes que a lei dá. Bem, a homóloga diz respeito àquela inseminação quando você pega material genético dos cônjuges, marido e mulher, então contribui com o material genético.
óvulo e espermatozoide. E ali então, por alguma dificuldade de fecundação, muitas vezes o homem não tem a capacidade de produzir espermatozoides suficientes, então aquilo é resolvido através de uma inseminação artificial que é implantado no útero da mulher. E ali então há a chamada nidação, aonde há esse óvulo fecundado, ele vai se instalar e ali vai se desenvolver. Mas existe também a que nós chamamos de heteróloga. A heteróloga é quando você tem um dos cônjuges fornecendo material e o outro recebendo de terceiro esse material. Bem, a lei civil, conforme eu falei com vocês, prevê isso. Nós estamos ali diante do Código Civil. É um código que rege a vida de todo mundo, mas poucos aqui talvez já tenham aberto esse livro. Você tem certidão de nascimento, você tem direito de comprar as coisas, você tem direito de fazer negócios. E neste capítulo sobre família, vem falar de filhos. Vejam bem aqui, ó, está grifado ali, ó, fecundação artificial homóloga. No inciso 3 também ali, ó, concepção artificial homóloga. E no 4, inseminação artificial heteróloga. A lei, ela é uma norma pensada, a gente fala assim, é em abstrato, para prever as coisas. Ali então, nós praticamente temos os tipos de filiação que a gente encontra na lei civil brasileira. Nós temos ali a filiação biológica, nós temos ali a filiação jurídica, e nós temos ali a filiação socioafetiva. A biológica é aquela que advém do fato de você ter contribuído com o material genético, facilmente comprovado através de DNA. Aliás, não existe uma ação de investigação de paternidade hoje que praticamente não tem o exame de DNA. Há pouco tempo deste para trás, eu fui ao Grupad levando 2 pessoas para que elas pudessem fazer o exame de DNA e evitar então a investigação de paternidade. Por incrível que pareça, o exame de DNA deu negativo. É outra frustração. Depois eu vou contar para vocês. Mas é 99,9%. É pai. Foi ele quem contribuiu com o material genético. Então nós temos a biológica ali. Nós temos também ali a jurídica. A jurídica advém das presunções que estão ali, ó, nascido 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. A vida por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, tem que haver presunção. Se o marido morreu, como é que foi ele que concebeu? Qual é o prazo? E se nesse particular a mulher retomou ou iniciou um relacionamento, de quem é o filho? A lei diz que presume. Então ela é jurídica. Mas a que nós precisamos conversar sobre ela é do inciso 4, que é a chamada socioafetiva, que advém da inseminação artificial heteróloga. Essa então é a que nós precisamos conversar. Sabe por quê? Imagine você, o pai não tem condição de ter filhos. E aí ele diz então,
Pega material de outro. Pega material genético de outro. Pega o material genético da minha mulher e coloca os dois, que eu vou assumir como filho meu. Coloca lá dentro da barriga dela e nós vamos fazer um teatrinho. Eu vou fingir que sou pai. Eu vou assumir essa paternidade. Estou falando desse jeito para causar impacto mesmo nesse primeiro momento. Vocês me desculpem estar dizendo assim, não estou ironizando com ninguém, mas é para causar impacto mesmo. Porque é uma situação completamente inovadora. Esse pai, por afetividade, ele diz, sou pai, por isso que é sócio afetivo. Alguns anos atrás, alguns não, alguns bons, tá? Aí, no início da década de 90, nós tivemos um caso bastante célebre em BH, de um senhor que cuidou de um filho como sendo dele e não era. Então ele teve uma desavença com a mãe do menino, não tinha registrado, e eles desfizeram então aquele vínculo. Ela foi para um lado, ele foi para o outro, só que a situação financeira deles era boa. E o menino que ela tinha, que foi criado pelo pai, por esse rapaz, pretenso pai ou suposto pai, parou então, disse, não está em meu nome, é o que eu vou contribuir com mais nada. Aí entraram na justiça. E ele sempre foi havido como pai. E qual a surpresa que deu? O DNA deu negativo. Gente, eu vou te falar. Não perdoe as mulheres aí, mas mulher mente, viu? Impressionante. Porque é muito caso. É muito caso. Assim. E aí, então, o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais falou? Olha, o DNA não deu não. Mas você se fez pai dele. Pai é quem cria, não quem fecunda, forma biologicamente. E deu o ganho de causa para o menino, através da paternidade socioafetiva. É disso que nós estamos falando. É esse quarto item aí, ó. Sabe por quê? No futuro, se for fazer um exame de DNA, não vai ser pai não. Por quê? Porque o DNA vai dar negativo, é claro. Óbvio. Então você tem aí, na verdade, a questão da inseminação artificial heteróloga e da paternidade socioafetiva. Bem, mas o que eu estou querendo dizer a respeito disso? Querendo dizer igual o apóstolo Paulo, a igreja precisa tomar cuidado com algumas coisas. A igreja precisa olhar à luz da Bíblia. Não são todas as coisas que me convêm, embora elas possam ser lícitas. Querem ver um caso? Hoje é lícito divorciar. Ficou tão fácil. Houve uma emenda constitucional há um tempo desses para trás aí, que agora é só você chegar perante o juiz com uma petição muito simples e dizer, não quero mais ficar casado, e você vai divorciar. Não é separar não. Há uma diferença entre separação e divórcio. Na separação você ainda mantém os vínculos. Você não pode casar outra vez, por exemplo, embora cesse o dever de fidelidade, embora cesse o dever de ajuda mútua, embora cesse a questão patrimonial na separação. Mas no divórcio é como a morte. É desfeito os laços. A não ser
e essa é uma novidade que eu vou contar para alguns aí, em relação ao sogro e a sogra. Diz a lei civil que uma vez sogro e uma vez sogra é para sempre. É verdade. É verdade. Inclusive proíbe o casamento. Eles não se desfazem com a morte nem com o divórcio. Bem, então nós temos a questão aí da inseminação artificial, ok? Bem, o detalhe aqui que eu quero explicar é o seguinte: existe a figura do adultério casto. Casto é aquele que não pratica sexo, daí vem castidade. Agora é difícil pensar um adultério casto, né? Porque, vejam bem, adultério, o que significa? Olha aí, adultério vem da expressão latina ad alterum torum, que significa na cama do outro. Então, o adultério, tal qual concebido, depende de relações sexuais. Mas aqui nós estaríamos diante do caso, então, de um adultério casto. Bem, primeira opção ali, já expliquei, né? Eu acho que vou passar aqui. Pulei um aí, né? É isso aí. Bem, o adultério, então, simples, olha lá, ó, é quando os cônjuges mantêm, que a gente chama no direito de conjunção carnal, faz sexo. Bem, o segundo é o quase adultério. Todos eles são motivos para que você, perante a lei, promova um divórcio litigioso. Você não precisa ter motivo hoje, mas existem algumas questões que, se você provar que o outro cônjuge está errado, você tira dele. Então, ainda há a opção do divórcio litigioso, ainda há a opção da separação. Ela só não é mais como era antigamente, um pré-requisito. Antigamente você tinha que separar primeiro para depois divorciar. Mas é motivo para você propor um divórcio. Então você tem o quase divórcio. O que é o quase divórcio? O quase divórcio é o beijo, a paquera, né? O sexo pela internet. Todas essas coisas são consideradas pela lei como deslealdade. Bem, estamos aí então diante do adultério casto, ou adultério puro. Em que está significando o adultério casto ou impuro? Então a lei já admite a figura do adultério casto quando você não tem a autorização do marido. É o que está dizendo aí, ó. A inseminação quando é autorizada, então não tem o adultério casto. Mas aonde você está querendo chegar com isso tudo já? Eu estou querendo chegar ao seguinte: que será que para nós crentes, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, seria uma opção para nós esse tipo de inseminação? A lei já admite, por razões óbvias, que se não houver a autorização do marido, então a doutrina e aí os julgadores, que há o adultério casto, porque está sendo colocado um membro na família que não pertence à linhagem. Então a pergunta é se caberia para nós então, né,
inseminação heteróloga. Bem, aí está então que o legislador estabelece, mas eu quero dizer o seguinte: o que a Bíblia diz? Vamos começar lá em Gênesis 2:24. Diz que o homem é unido pelo casamento e forma uma só carne. Será que é possível na intimidade, quando diz que formam uma só carne? Bem, eu estou aqui e a Priscila provavelmente está dando palestra em outra igreja agora, no horário desse. Não tem como eu entender literalmente uma só carne, porque já é fato que uma só carne eu não sou com ela, fisicamente falando. Existe um outro sentido numa só carne. Será que essa uma só carne vai admitir na sua intimidade o terceiro, mediante o que a palavra de Deus diz? Bem, deixa eu explicar para vocês. Adultério na Bíblia também não é só relação sexual. É muito mais do que isso. Jesus explicou que só de olhar. Então a questão da autorização do marido, ligado à unidade e à inexistência de uma fixação de que tem que haver uma conjunção carnal, um sexo, me levam a pensar que essa não é uma opção para nós. E eu vou chegar lá, eu estou caminhando. Eu vou chegar lá, você talvez esteja dizendo: poxa, mas o Jairo foi específico demais, hein? Tá igual aquele camarada, né? Que deu o cartão dele para o sujeito que estava com um problema no olho, e aí deu o cartão do advogado. Chegou no advogado e falou: doutor, eu estou com um problema no olho esquerdo. Ele falou, o advogado olhou para ele: meu amigo, eu sou especialista do direito. Aí ele falou: puxa vida, ele vai ser especialista assim lá longe. Será que já está querendo entrar numa questão tão específica que às vezes a igreja aqui não está nem passando pela situação? Bem, queria, se você tivesse a sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia comigo em Malaquias. E eu vou ler para você o real sentido. Por que eu estou caminhando nesse sentido? Porque muitas vezes nós nos empolgamos com as coisas. Nós nos empolgamos com as oportunidades. O reverendo Augusto Nicodemos fala assim sobre o casamento, até conversando com os meus novos amigos missionários ali, né, sobre questão de casamento. E aí o reverendo Augusto fala assim: olha, eu não recomendo para ninguém um casamento misto. E é dois, viu? Não recomendo. Não que você pegue se você quiser, mas não recomendo. E ele fala assim: olha, o propósito de Deus passa por uma igreja forte. E a igreja forte passa por uma família forte. E uma família desmembrada não vai ser uma família forte. Não vai ser uma família forte. Então, quem sabe você entenda os planos de Deus e não reme contra a maré. Será que vale tanto a pena remar contra a maré? E aí é essa questão que nós estamos colocando diante aqui. Mas vamos voltar ao texto. Bem, eu vou ler e você acompanha comigo, por favor. Malaquias 2, 10 a 16 diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Eu gritei ali, profanando a aliança dos nossos pais, está dizendo aos filhos sobre a aliança que foi feita com os pais, está fazendo uma referência à família. Família.
Bem, Judá tem sido desleal e a abominação tem sido cometida em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará da tenda de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí eu chamo a atenção, porque está até grifado, né? Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel disse que odeia o rei, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Vou repetir o verso 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Bem, como é que explica esse versículo aqui? Vou explicar começando pelos anjos. A Bíblia diz que tem anjos. Os anjos foram criados no número certo que eles têm hoje. Vamos supor que existam 4 milhões de anjos. 4 milhões foram criados e existem até hoje. Mas a Bíblia diz que em relação à raça humana, Deus não fez assim. Ele diz que criou um, mesmo podendo criar vários de uma vez. Olha o que ele diz aí. Vamos voltar ao texto. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Estava sobrando espírito em Deus. Deus podia pegar o zigalhões, não sei se tem esse nome, tem? Deve ter, né? De seres humanos, criar, e Deus tinha potencial para soprar nas narinas de todo o povo que ele resolveu que vai viver e fazer de uma vez. Mas não fez. Ele criou um. Esse um aí ele está remetendo a Adão. E se você olhar, este mesmo texto vai se referir a Gênesis 2:20, se não me engano, quando diz também que Adão e Eva, uma só carne. Por quê? Porque através desse um, ele chamou a descendência prometida. Olha, podia ter várias interpretações aqui, tem umas que são mais aceitas, que essa descendência prometida é Cristo, é claro. Mas o fato histórico de Cristo, ele já aconteceu. E ele tem chamado a existência as pessoas através do casamento, da união de um homem e mulher. Por isso eu trouxe o meu filho com 2 meses, 1 mês de idade para batizar, porque eu acredito que ele é filho da promessa. E aí eu quebro esta unidade com uma inseminação heteróloga. Sabe qual que é o resultado? Vou lá em Abraão. Deus falou com Abraão assim: meu filho, você fez, só que não era o que eu queria. Dispensa o moço, porque a sua descendência é Isaac.
nós precisamos entender que família faz parte do plano redentor. A igreja precisa valorizar a família, porque está no plano de Deus a existência da família. Ela tem que ser avessa a tudo o que destrói família. Tudo aquilo que se levanta contra a família, a igreja precisa estender a mão e dizer: sou contra. E é disso que nós estamos conversando. Ou vocês acham que Deus chamará alguém à existência, ou promoverá a unidade através da união de dois homens? Cumpre o plano de Deus conforme Malaquias está explicando aqui? Não cumpre não, irmãos. Não cumpre não. A igreja tem sido assediada hoje por ofertas das mais sutis. Vai dizer que não é bom um casal sem filhos ter a oportunidade de ter filhos. Mas aí eu volto na história do casamento, né? Falei que estava conversando. Será que vale a pena o sonho para quebrar aquilo que é a vontade de Deus? Quando se fala em inseminação heteróloga, a igreja precisa colocar um pé atrás. Não porque ela é retrógrada, não porque a igreja não combina com ciência, não, mas é porque nós temos uma fé, nós andamos pela fé. Aliás, como eu disse no início, nós temos um manual que nós colocamos com status de única regra de fé e prática. Nós precisamos atentar para isso. Bem, eu quero dar aqui algumas razões também, que são razões de ordem fática e jurídica. Bem, tem muita coisa, né? Mas vou contar a história para vocês. O que aconteceu com a inseminação heteróloga? Obviamente não estou ironizando, muito respeito aqui, entendeu? Mas um casal negro no Brasil foi fazer uma inseminação heteróloga e recebeu um sêmen de uma pessoa cujo tipo físico não era compatível com eles. O menino nasceu louro, olho verde. Está ali, ó. Já está dando para enxergar. A história deste caso relata que o pai que tinha aceitado, depois que não conseguiu ver o problema resolvido, não tem como resolver não. Porque na justiça é o seguinte: o que não tem como resolver, você resolve em perdas e danos. Isso é uma vida ali. É uma vida. Vai resolver com dinheiro? Pode muito dar uns momentos de alegria, mas se a dor estiver bem cravada, ela vai ficar. Tanto é verdade que muito milionário morre aí suicidando. Não é dinheiro que paga, não. Conta que houve essa tentativa de suicídio do pai, a mãe teve problema psicológico, razões fáticas. Quando se vai fazer algo além do limite, a ciência precisa avançar. Quero dar outra situação também, e essa para mim é mais grave. Isso é feito através de doação. Esse doador doa, não é um sêmen, doa vários, e eventualmente eles podem ser usados, e eventualmente irmãos podem se encontrar, irmãos podem se casar. O
quebrando regras, inclusive da própria lei. Ali, o artigo 1521, para quem não sabia, olha aí, ó, não pode casar ascendente com descendente, seja o parentesco natural, civil, os afins, linha reta, o adotante com o cônjuge adotado, e aí vai. A lei proíbe. Se dois irmãos quiserem casar, chegar lá, vocês não pode casar, não será celebrado o casamento. Então, existem outras razões. Bem, vou prosseguir, conforme eu prometi que ia acelerar o passo. Qual que é o nosso problema aqui? Nós não temos legislação, nós só temos aquele artigo. Não existe uma legislação que regula. O que regula essa questão de inseminação artificial? Na verdade, uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E ela diz que é tudo no anonimato. Então, é uma questão que está assim, não é regida por lei. Se quiser mudar de uma hora para outra, você chega lá, já mudou. Há um problema sério com essa situação. Bem, também há uma outra situação que eu acho que essa é bem grave também. A pessoa que, e aí fica a explicação, a pessoa que é nascida por uma inseminação artificial heteróloga, ela tem o direito de buscar a origem genética dela. Bem, o que pode acontecer aí, né? Ela pode ir atrás, não vincula o filho. O pai foi lá, é havido como pai, um concerto entre o pai e a mãe, mas o filho não está vinculado. Juridicamente ele não está vinculado. Ele pode virar e falar assim: eu não quero você como meu pai, quero meu pai verdadeiro. Quero contar uma história para vocês. Falei com o irmão ali que eu sou igual o Forrest Gump, contador de histórias. Mas também são 22 anos de advocacia. É muita história. Teve uma menina que me procurou. Ela tinha 30 e poucos anos de idade. A mãe dela tinha engravidado do pai. O pai rejeitou. Ela então desfez o relacionamento, arranjou um outro. E esse outro foi lá e registrou a menina como filha dele. Essa veio me procurar. Bem, queria te falar que isso é crime, tá certo? Não faça isso. Não minta. De 2 a 6 anos de cadeia, tá certo? Olha que lei bacana, lei boa. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre. Uai, mas a lei está sendo clara. A lei não é vaga nesse ponto, não. Ela está dizendo que é entre homem e mulher. Por que então excluir essa expressão que o legislador diretamente disse: olha, união estável é somente entre homem e mulher? União estável não é. Quando o legislador escreveu isso, provavelmente ele já estava prevendo. A incursão foi feita. Mas o Supremo Tribunal Federal veio e invocou a Constituição Federal para dizer: olha, é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raças e sexo. Então falou: não, então está escrito na Constituição Federal que não pode ter preconceito de sexo, isso é preconceito de sexo. Entenderam o que é lei usada de forma ilegítima? É óbvio que essa lei, a Constituição Federal, veio para evitar de fato preconceito. Mas será que eu, ao instituir
a favor do Estado, a favor dos indivíduos, uma entidade, para promover a ordem da sociedade. Será que eu não posso restringir? Você sabe que depois que eu vi isso aqui, sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? Parar na vaga de deficiente. Só é na porta do shopping, vocês já viram isso? Olha, se é para sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, então não pode ter preferência. O idoso não pode ter preferência, não. Por que tem? É preconceito comigo? Não é não? Só porque eu sou gordinho? Nossa, falou de mim hoje, né? O apóstolo Paulo vem dizendo: a lei é boa quando não é usada de forma ilegítima. Bem, disso aqui veio o problema que nós enfrentamos hoje. Eu não sei vocês, quando eu disse que estava orando por essa oportunidade aqui, é porque há coisa de uns 4, 5 anos atrás, Deus colocou no meu coração a vontade de orar pelo nosso país e de mover o povo de Deus nessa sensibilização que precisa ter, de dar valor à pátria, lugar onde Deus te colocou. Você não nasceu nos Estados Unidos, não, né? Você nasceu aqui. Na Inglaterra? Não. No Japão? Não, você nasceu aqui. Você tem que fazer diferença como crente aqui. Uma nação de 1/3 de crentes que não faz diferença. Corrupção campeando solta aí. Por quê? Como? Avançando a passos largos, questões contrárias à família. Eu vi um vídeo um dia desse para trás, que eu fiquei impressionado. O cara é ateu. Ele virou e falou assim: esse negócio de moral dos crentes, isso aí é moral objetiva, imutável, de um Deus subjetivo e imutável. Puxa vida, os caras pegam pesado. Ele falou assim: sabe por quê? Na Bíblia está escrito lá o negócio do divórcio, e tem muito crente disputando o segundo e terceiro casamento aí ligado. Eu me calei, fui obrigado a ouvir, porque a moral dos crentes hoje não é a moral objetiva de Deus, que é uma moral séria, imutável, não. É uma moral subjetiva, de acordo com a sua vontade, de acordo com a oportunidade. E aí, daqui uns dias, deixa eu falar com vocês, as coisas estão caminhando. O divórcio entrou em 77, a separação seguinte, depois foi mudando e tal, e a igreja foi amoldando. Aí então, apagaram da Bíblia aquela passagem que diz assim: o que Deus uniu não separe o homem. Óbvio que nós temos alguns motivos que a Bíblia dá para a viagem, divórcio ou novo casamento, mas a maioria que a gente vive não tem nada. Ah, não tem mesmo, não tem. E eu vou falar com vocês, daqui uns dias, se a coisa caminhar igual caminhou com o divórcio, nós vamos ver pastor homossexual, presbítero casando com presbítero. Uai, meu irmão, não quero ofender ninguém não. Quantos presbíteros divorciados tem? E o apóstolo Paulo diz lá que a recomendação, que governe bem sua casa. Marido de uma só mulher. Aí faz a interpretação assim: uma só mulher por vez. Uma só mulher por vez. O mundo oferece a bandeja, a igreja vai lá e pega o que está nela. Bem, disso aí, o que veio? A interpretação equivocada, a lei, ilegítima. Veio então
através do judiciário, de órgãos que não são os legislativos, porque isso precisava de lei. Isso precisava de lei, meu irmão. Estava sendo negada porque não tinha lei. Chegava no juiz, o juiz falava assim: não tem lei, é só entre homem e mulher, como estava lá. Aí o judiciário veio e falou: não tem nada disso não. Legislou. O legislador disse que era entre homem e mulher, o judiciário foi lá e cortou. Debaixo, do nariz dos crentes. Orando pelo quê, meu irmão? Pelo que nós estamos orando? Qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso compromisso aqui, Nós estamos recebendo aquilo que nós estamos merecendo. Aqui, não passou a lei, do casamento. Foram lá e resolveram através do judiciário aqui, com uma pena grave. Artigo 1º: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação para a celebração de casamento ou conversão e tal, entre pessoas do mesmo sexo. E olha aqui, debaixo de ameaça. A recusa prevista no artigo 1º implicará em imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Olha o Daniel aí. O que o Daniel faria? Não pode orar. E o Sadraque, Mesaque e Abednego? Vou mandar tocar, tal. Alguém lembra da resposta do Sadraque, Mesaque e Abednego aí? Pode falar alto, meu irmão. Não estão ouvindo não, hein? Olha, deixa eu explicar para vocês. Ele falou assim: se Deus quiser nos livrar, vai livrar. Caso contrário, não nos dobraremos. Pode conferir aí, Pode jogar na fornalha. Aqui, Vocês estão achando que não tem perseguição? Vocês estão achando que não tem incursão? Daqui uns dias, daqui uns dias será assim, sob ameaça aqui, Olha, se você for um crente e for um escrivão, tabelião, alguma coisa assim, abandone a sua fé e case o cara, hein? Case o cara. Eu não sou contra regulamentar não, viu, gente? Queria falar para vocês. Mas casamento é só entre homem e mulher. Você vai me desculpar. A sociedade precisa disso, o Estado precisa disso. Isso é contrário aos interesses do Estado também. Mas nós estamos vivendo um momento diferente. O casamento merecia uma proteção especial, porque ele tem sustentado o Estado. A verdade é essa. É ele que tem mantido o Estado. A primeira fronteira de ensino é em casa. É em casa que eu ensino meu filho a não roubar, não matar. É em casa que eu ensino meu filho a ser um cidadão de bem. Para quê? Para a polícia não precisar ir atrás dele e o Estado ter que exercer papel. Ensino meu filho a obedecer às autoridades, a pagar os impostos. É dentro do lar. É dentro do lar. Bem, vamos prosseguir. Olha, transexualidade chegou nisso. O Estado interpretando. Nós não temos lei. Transexual é quem muda de sexo. Ok? Travesti não muda de sexo. Tá ok? Então, a Roberta Close, lembra da Roberta Close? Não, 50 anos de idade já. A Roberta Close, ela fez uma cirurgia chamada de redesignação de sexo. Tirou o que veio de fábrica e colocou outra coisa.
Esse é um transexual. Agora, o travesti não. O travesti, ele é aquele que se sente mulher ou se sente homem, mas não quer fazer a operação. Bem, nós temos aí então a primeira situação, que é a do nome social. Já conversamos sobre ela. É decreto. Veja aí para os órgãos federais, né? E aí fala, ó, nome social, designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecido. Então, isso aí já é um pulo, ó, para que haja a adequação total da pessoa. Nós estamos falando de fé, gente. Nosso irmão veio aqui, fez uma pontuação corretíssima. Mas o que eu estou querendo convocar os irmãos é para orarmos. Essa é a nossa guerra. Tratar bem, com educação, com distinção as pessoas é a nossa obrigação. Mas a nossa guerra é orar. Orar pelo país. Orar para que não avance a imoralidade, a corrupção. Não avance. Bem, outra questão. Resolução número 12. Essa é complicada. Essa eu já falei para a Paulinha. Paulinha, vou falar um negócio com você. Se chegar dentro do banheiro, tiver um camarada lá dentro, você sai fora. Casca fora. Porque vai ter direito de entrar no banheiro feminino, o homem, e no masculino, aquele que geneticamente é mulher, ou aquela que é geneticamente mulher. Isso é muito constrangedor. Se a privacidade já não está sendo respeitada, a privacidade, o que você acha aí de encontrar com um marmanjão dentro do banheiro? Olha, pode falar fino, pode falar o que for, é homem. É homem. E eu penso que abrirá oportunidades, muitas, para problemas. E oportunidades que talvez nós nos arrependamos delas. Então, já existe a resolução, está sendo discutido nas escolas como fazer. Bem, outra questão aqui para a gente poder nós não temos legislação no Brasil. A minha preocupação outra vez. Ao judiciário vai querer legislar. Nós não temos ainda que regulamente essa questão do transexual. Tá ok? Mudança de nome. Aí os juízes estão decidindo. Então, não. Gente, eu me lembro, meu pai foi juiz. Eu me lembro que chegou um caso para ele, no ano de 90. E o advogado, muito brincalhão, virou para ele e falou assim: doutor, a menina, ela é hermafrodita. Ele falou: doutor, só com o exame. Aí o advogado falou: o senhor quer ver, doutor? Eu falei: não. O pai falou: não, deixa que o médico vê. E foi comprovado que ela não era. E a sentença foi de improcedência do pedido. Hoje não precisa de mais essas coisas. Eu fico pensando na segurança jurídica. Uma pessoa que hoje você encontra com ela é fulano, daqui 5 anos a pessoa adquiriu uma obrigação com você, o nome dela é outro. Segurança jurídica, uma série de questões. Casamento. Você já imaginou? Estão definindo que não haja nenhuma observação. Vou falar com os meninos agora. Eu dou graças a Deus de estar bem casadinho, tá? Cuidado com as namoradas que vocês vão arranjar aí na rua. Vem namorar só no aprisco.
muito complicado. Muito complicado. Isso, depois de descoberto, se a pessoa for enganando, vai dar uma anulação de casamento. Além do que, você imagina o trauma que a pessoa vai carregar. Teve um sujeito que passou por uma situação igual essa, de suicidar. Achou que estava abafando, desfilando com uma loura. E todo mundo olhando para ele, ele era de fora de cidade. Quando descobriu, era ele, que era um problema, era o louro. É verdade. Caso da vida. Eu falei, vocês que eu tenho muita história para contar. Olha a lei o que está fazendo. Garantindo a uns muito, pastor, e a outros nada. O mínimo de segurança. O mínimo. O mínimo de segurança. Eu não sou preconceituoso, já disse isso aqui hoje. Não sou preconceituoso, mas eu acho que a lei deve garantir para todo mundo, então. Ok? Bem, vou passar só um slide aqui para dizer para vocês o que estão buscando fazer. Olha os dois últimos. Tem um projeto de lei sobre mudança de sexo. Menor pode mudar sem autorização do pai. Ah, doeu aí? Pisou no calo aí? Pois é. Meu irmão, isso é o que nós estamos vendo, né? Isso é o que nós precisamos fazer. Eu ia mostrar algumas decisões da justiça. Olha aqui, ó. Justiça autoriza nome fictício de mãe em certidão de criança. Inventaram um nome, colocaram na certidão, só para ter o nome. Justiça autorizou. Esse aí, ó, 3 na certidão. Certidão de nascimento com 3 pais. Autorizado pela Justiça de Minas. Olha esse aí, ó. Pai e 2 mães. Olha. Essa é a convocação. E podíamos sair daqui hoje comprometidos. Orar pelas autoridades, quem esteja investido. Sabe por quê? Olha lá embaixo, ó. Para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade. Sabe o que é piedade? Piedade é religiosidade. A boa religiosidade que está falando aí. A pia sua do banheiro vem da pia batismal, você sabia disso? Você chama pia lá porque chama pia aqui. E chama pia aqui por causa da religião. Então, quando fala que é para viver com toda piedade e respeito, está falando o seguinte, ó: súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos. Nós estamos precisando, olha, orar muito, especialmente no judiciário. E vou te falar um negócio: se você está pensando em fazer alguma coisa aí, queria te convidar você a fazer direito. Tá bom? E pensar em ser um juiz, um promotor, um desembargador, fazer diferença. O povo de Deus tem capacidade, Deus capacitou o povo de Deus com muita inteligência, ser um professor. Caminhe nesse sentido. Se você tem condições, faça. O Brasil está precisando de você. Deus está te chamando com uma finalidade. Hoje é orar, mas é caminhar. Caminhar, estudar e assumir posições. Tem muitas situações que a gente vê aí, para encerrar, contar a última. Eu fiquei sabendo de um caso de um membro de uma desses, não vou falar o que, pode ser Justiça, pode ser Ministério Público,
sujeito brigou com a namorada, bebeu, subiu só de cueca no parapeito do prédio dele para pular. E esse sujeito às vezes que opina, é esse sujeito que às vezes decide a sua vida, a minha. Hoje não existe mais vinculação com a pessoa, o que a pessoa faz fora e o que faz, né? Então, não tem que ficar dando satisfação, por exemplo, se o juiz não tem uma boa índole, se o promotor não tem uma boa índole, se ele não tem princípios, passou um concurso. Estou falando, é porque a gente tem vivido algumas coisas, tem muita gente boa lá e tal, mas nós estamos precisando de gente mesmo. O povo de Deus está precisando largar essa barrinha de oba-oba, de cantoria na igreja, de achar de riqueza, correr atrás de riqueza e ser servo. Povo de Deus servo, aonde foi plantado. Custa alguma coisa, custa estudo, custa noite perdendo de sono, custa. Mas o povo de Deus foi chamado para isso, para trabalhar. Não foi chamado para ficar sentado no banco, batendo palma e estou muito bom, Deus vai me chamar tal. Nós precisamos fazer diferença aqui. Nós estamos respondendo. Estamos saindo de uma moral cristã para uma moral pagã, por inércia do povo de Deus, em oração, em ação, em entrar nos lugares, em assumir papéis. Bem, fica a convocação. Deus abençoe você, irmão. Te dê uma direção, entendeu? Cuida da sua família, entenda que sua família é projeto de Deus. Cuida das coisas que você tem que fazer para Deus e peça a Ele orientação. E Deus te abençoe. Amém.